capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra e te pedimos, ó Pai, pela iluminação do Teu Espírito Santo mais uma vez essa noite, para que o Senhor fale aos nossos corações, nos exorte e, Senhor, que possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus. Pai, nós oramos uns pelos outros como irmãos em Cristo Jesus, nós rogamos, Senhor Deus, a paz, a Tua paz para as nossas vidas, aquela paz que excede todo entendimento. Nós queremos, ao Senhor, vivermos vidas santas para o Senhor, esse é o nosso desejo, mas nós somos fracos, muitas vezes nós deslizamos e carecemos da Sua graça todos os dias, ó Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, amém, amém. Então, como eu disse, começamos hoje, então, o capítulo 4 de Efésios, e como já falei lá no início, quando nós começamos essa série de exposições, Paulo divide essa epístola em duas partes principais. Primeiro, de 1 a 3, Paulo quer tratar da teologia, Paulo quer tratar da doutrina da igreja. Paulo lembra em quem nós somos salvos, por que nós somos salvos, quem nós éramos antes de Cristo, quem nós somos agora que somos salvos, para que nós somos salvos, e ele bate muito fundo na afirmação de que Cristo é a nossa rocha, Cristo é o alicerce da igreja, nós pertencemos a Cristo, portanto, devemos entender, biblicamente falando, o que isso significa. O problema é que, eu acho que essa carta dos Efésios é tão atual, né? Alguém disse, eu até citei hoje de manhã isso, um pastor lá no Brasil, infelizmente, que já foi muito usado por Deus, mas disse que o Novo Testamento não pode ser aplicado mais para a igreja contemporânea, que a Bíblia devia ser reeditada, né? É uma pena muito grande que ele acha isso, porque parece que Paulo escreveu, para mim essa carta foi escrita ontem, para mim essa carta foi escrita ontem, então é uma pena que ele pense assim, um homem que já foi tão usado por Deus e que infelizmente dá uma declaração dessa. Até que eu cheguei a pensar que quando ele disse isso, parece que ele quis falar um pouco da linguagem, né, para usar uma linguagem um pouco mais contemporânea, mas para isso existem N traduções, se você quiser usar aí, uma linguagem mais contemporânea. Mas na verdade, depois eu fui ver o que ele tinha dito, fui assistir ao vídeo e realmente não foi isso que ele disse, não. Ele disse que a Bíblia está desatualizada mesmo. Então, é uma pena. Porque para mim essa carta foi escrita ontem. Então, Paulo passa agora para a segunda metade dessa carta, chamando a atenção da igreja, chamando a atenção dos Efésios, chamando a atenção de Cliff Oak Church, chamando a atenção dos crentes contemporâneos. Como é que deve ser a vida, então, arraigada ou alicerçada em Cristo Jesus? Nós já sabemos a parte teórica da coisa, já sabemos a teologia, já estamos bem na teologia, não é verdade? Amém? Isso, alguns de vocês estão. Então, agora nós vamos falar sobre colocar essa teologia que nós já aprendemos em prática. Agora, vamos colocar isso, tudo que nós já sabemos na teoria, vamos colocar isso em prática. Como? Vivendo para a glória de Deus. Fazendo o que Deus requer de nós. Ou vivendo de maneira digna do Senhor. E é isso que nós vamos discutir hoje à noite. Ok? Deus une sempre, sempre, sempre. Deus sempre une doutrina com prática. Doutrina e prática andam sempre juntos. Não existe prática sem doutrina e não existe doutrina sem prática. Sempre essas duas estão andando juntos, ok? E quando eu digo de doutrina, não me entendo mal. Eu estou falando de doutrina bíblica. Eu não estou falando de doutrina desse ou daquele outro pensador. Eu estou falando de doutrina bíblica, ok? Então, sempre Deus vai unir essas duas coisas para nos abençoar, para nos enriquecer de conhecimento. E não só de conhecimento aqui, mas de conhecimento no nosso caminhar. E essa é a palavra para essa noite. Caminhar. Caminhar.
Como tem sido a nossa caminhada com Cristo? A pergunta que eu faço para nós essa noite. Como tem sido a nossa caminhada com Cristo? Como tem sido o meu caminhar com Cristo? Ou melhor ainda, para nós respondermos a essa pergunta, como eu devo caminhar? Que é o que nós vamos discutir um pouco hoje. Paulo sai do assunto do que Deus fez por nós, através de Cristo, e parte para o que nós devemos fazer por causa de Cristo. Então Paulo começa, Cristo fez isso por você. A sua resposta agora é viver assim por causa e pela causa de Cristo. Tanto que ele começa o capítulo 4 dizendo, como prisioneiro no Senhor. Mais uma vez ele ressalta que ele estava preso, e não só preso por causa de Cristo, mas pela causa de Cristo. Ele não era só, e também tem uma outra conotação aqui de prisioneiro, porque agora Paulo diz que ele é escravo de Cristo, ele é prisioneiro do Senhor e no Senhor. Ele é prisioneiro de Cristo, por quê? Porque agora ele é servo, ele é um servo de Cristo. Antes ele servia ao mundo, antes ele servia a Satanás, porque quem não serve a Cristo serve ao mundo. E quem é o príncipe desse mundo? Nós sabemos quem é. Então, uma vez que estamos longe, fora de Cristo, estamos servindo tudo menos a Deus. Paulo diz, uma vez, ou outrora, eu era escravo de Satanás, eu era escravo dos meus pecados e escravo do mundo. Mas agora eu sou livre dessas coisas, porém, escravo de Cristo. Hoje, nós pertencemos a Cristo. Amém? Por isso ele diz, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Essa palavra, rogo-lhes, é um clamor, é um pedido solene e revestido de muita humildade. É como se ele estivesse dizendo, eu imploro a vocês, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo é o fundador da igreja de Éfeso, certo? Certo? Paulo foi quem doutrinou a igreja, certo? Paulo foi quem preparou a igreja. Então Paulo poderia muito bem dizer, eu lhes ordeno, eu digo a vocês. Mas não. Paulo diz, eu imploro, eu rogo a vocês, por favor, pelo amor de Jesus, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sabe por que ele diz isso? Sabe por que ele usa essa palavra? Porque ele quer que a igreja entenda que nós devemos andar em submissão a Deus. Humildade e submissão. Essas são marcas do crente. Humildade e submissão. Essas duas marcas, elas precisam estar presentes na vida do crente. Notem comigo que no Antigo Testamento a coisa funcionava assim. Deus dizia ao seu povo, me obedeçam e sejam abençoados. Correto? Me obedeçam e eu vos abençoarei. Por quê? Porque vocês têm me obedecido. Quando o povo desobedecia, adivinha o que acontecia? Pois é. E tem gente que acha que hoje ainda é dessa maneira. Mas na verdade nós sabemos que essa era vamos dizer, uma regra da antiga aliança. Mas na nova aliança, a coisa não funciona mais assim. A nova aliança diz que eu já os tenho abençoado. Vocês já têm a salvação. Vocês já são abençoados. Portanto, agora a sua missão é obedecer. Diferente. É diferente. Não é mais me obedeçam para serem abençoados. Não, vocês já são abençoados. Agora, não tem nada melhor que você possa fazer a não ser obedecer. Isso é um ato de humildade e submissão a Deus. Por isso que eu acabei de dizer que humildade e submissão têm que andar junto na vida do crente. Dwight Moody, no seu comentário de Efésios, ele diz o seguinte: não nos tornamos cristãos vivendo a vida cristã. Antes, somos exortados a vivermos uma vida cristã porque somos cristãos. Para que as nossas vidas estejam de acordo com a nossa posição em Cristo. Veja, nós não andamos como crentes para sermos crentes.
Nós somos crentes, portanto, devemos andar como tal. É diferente. É igual a questão das boas obras. Eu não faço boas obras para obter a salvação. Eu faço boas obras porque eu já sou salvo. Porque as minhas obras não são boas, as minhas obras só são boas porque estão em Cristo. Filipenses 1:27 diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania. Quem aqui tem dupla cidadania? Todo mundo, né? Quase todo mundo. Todo mundo aqui tem dupla cidadania. Gostei, Neuza. Gostei. Vocês aí que têm dupla cidadania, vocês fizeram um juramento à bandeira. Não foi? Quando você foi jurar lá, você jurou que você ia viver de acordo com as leis desse país, ou da Itália, ou de Portugal. Não é isso? Experimenta você que tem dupla cidadania, burlar essa lei e fazer algo que vai muito contra os princípios. Você vê o que acontece com você. Paulo aqui usa a mesma palavra. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Digna do Evangelho de Cristo. E aqui a coisa ainda fica pior para o nosso lado. Pior no bom sentido. Se é que eu posso dizer que fica pior no bom sentido. Por quê? Porque para obter a minha cidadania, eu paguei e não foi barato, como vocês pagaram e não foi barato. Não é isso? Nós corremos atrás de documento, mas tudo veio da gente. A gente é que fez. A gente é que correu atrás. A gente é que veio trabalhar, limpou vaso, e não sei o quê, e limpa o vidro, e limpa até hoje, não é? Para quê? Para pagar isso. Essa cidadania da qual Paulo está falando nunca dependeu de nós. Ela foi nos dada de graça por Cristo Jesus. E ele diz: viva de maneira digna do Evangelho. E isso nos exorta a prestarmos atenção em 4 coisas principais nesse texto que nós lemos. A verdade deve estar presente no nosso caráter e conduta. A unidade deve estar presente no seio da igreja. Existe diversidade de dons dentro da igreja, e graças a Deus por isso. E nós devemos buscar o amadurecimento espiritual. Unidade, irmãos, não quer dizer uniformidade. Graças a Deus nós não pensamos igual, graças a Deus nós não vestimos igual, nem cortamos o cabelo, nada igual. Ia ser muito boring, ia ser muito monótono se fosse assim, não é verdade? Graças a Deus não é isso. Sabe por quê? Porque unidade é algo que é produzido pelo próprio Espírito de Deus. Uniformidade é de procedência humana. Nós podemos andar em uniformidade com alguém, mas para termos unidade, se partir de nós mesmos, é quase que impossível. Isso é obra do Espírito de Deus em nós. No verso 3, Paulo exorta a igreja a conservar a unidade, não produza, não faça você a unidade. Ele diz: conserve a unidade, não criar unidade, pois essa já foi criada por Deus, então o nosso papel é conservá-la. Permitam-me usar uma ilustração. Vamos imaginar uma família: marido, esposa e 3 filhos, para ficar bom. Marido, esposa, 3 filhos. O marido briga com a esposa briga com o marido, eles se separam. Um vai para o Nordeste, outro vai para o Acre. Fica bem longe. Não, o Nordeste do Acre até que não é longe. Vamos no Nordeste, vamos jogar lá no Rio Grande do Sul, mais longe, né? Porque um tá cá, outro tá lá. Um vai para o Acre, outro vai lá para o Rio Grande do Sul. E aí os 3 filhos
brigam também de tal maneira que um vai para o Mato Grosso, outro vai para São Paulo, o outro vai lá para a Argentina. Eles trocam um nome. Um chamava José, agora chama Alfredo. A mulher chamava Maria, agora chama Creuza. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Ok? Eles trocam um nome, porque eles não querem ser encontrados. Eles não querem mais contato, nem com a mãe, nem com o pai, nem com os irmãos. Ninguém quer mais contato com ninguém. Pergunto, perante Deus, eles deixaram de ser família? Eles deixaram de ser família? Não. Sabe por quê? Porque perante Deus, eles continuam esposo, esposa e filhos. Uma família. É assim que acontece com a igreja. Se eu chutar a canela do Magar, o Magar vai deixar de ser minha família, porque eu chutei a canela dele? Vai ficar brabo. Talvez vá até me bater, ele é maior que eu. Trabalho de segurança e tudo. Mas isso vai deixar... Nós vamos deixar de ser família? Não, sabe por quê? Porque nós somos unidos pelo sangue de Cristo. Não há nada que eu faça, não há nada que eu possa fazer para que isso deixe de ser verdade. Então é por isso que Paulo diz que nós temos que viver em unidade. Isso aqui é um treinamento. Isso aqui é o treinamento do BOP. Aqui é treinamento do BOP. Quem não aguenta pede para sair. Aqui é treinamento do BOP. Para quando nós estivermos na glória, aí sim nós vivemos em paz. Aqui é um treinamento, irmãos. É aqui que nós vamos aprender, é aqui que nós aprendemos a lidar com as pessoas difíceis, é aqui que nós aprendemos a lidar com aqueles que não concordam com a gente, é aqui que nós aprendemos a lidar com aquele que chuta a nossa canela, é aqui que nós aprendemos essas coisas. Aqui é treinamento. Aqui é treinamento. Se somos parte da mesma família, somos lavados e remidos pelo mesmo sangue, amém? Temos o mesmo Espírito Santo, como diz o texto, amém? Vamos morar junto no céu, amém? Então, vamos tratar de manter a unidade. Vamos tratar de manter a unidade. Como é que nós podemos fazer isso? Paulo, então, faz uma lista de 4 coisas necessárias, outras 4 coisas, para que possamos manter a unidade. Vamos voltar ao verso 2. Verso 2 diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Com amor. Primeira coisa, de novo, humildade. Humildade. Na época de Paulo, que na verdade não está muito diferente da época de hoje, humildade para a civilização romana e para a nossa civilização contemporânea, humildade é sinônimo de fraqueza. Se você diz que você é humilde, se você tem uma atitude humilde, você é considerado um fraco perante a sociedade. Não é isso? Hoje o mundo tem ensinado que nós precisamos ser ousados. Nós precisamos ser fortes. Você precisa reconhecer o seu talento. Você precisa buscar os seus sonhos. Não é isso que dizem? E não importa o que você faça. Não importa por quem você passe por cima. O importante é que você chegue lá. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, é? Você precisa acreditar no seu potencial. Claro que precisa. Claro que precisa acreditar no seu potencial. Agora, o que nós fazemos para chegar ao topo é que faz toda a diferença. E a lista pode continuar. A verdade é que só entendemos o que é ser humilde quando colocamos Deus em primeiro lugar, o próximo vem depois e depois vem o eu. O problema é que nem Deus está no primeiro lugar. Nós tiramos Deus do seu trono e nos entronizamos, ou entronizamos. Entronizar, é isso que é entronizamos, né? Ou é entronizamos? Calma. É em ou em? Em. Obrigado, Neuza. Você fala português? Nós nos agora fez sentido. Entronizamos. Ah, muito bem. E aí nós sentamos lá e ficamos. Não queremos sair, não. E falando para Deus, você fica aí no seu canto, deixa eu quieto aqui. E se for por mão, então piorou. E é isso que nós fazemos. Só entenderemos o que é ser humilde quando sabermos que nós, diante de Deus, somos absolutamente dependentes.
Mas precisamos tomar cuidado com aquela falsa humildade também. Sabe aquele que diz que eu sou tão humilde que eu tenho até orgulho de mim? Pois é. Eu sou tão humilde, eu tenho até orgulho de mim. Que humildade é essa? Que humildade é essa? Nós saberemos o que é ser humilde quando olharmos para Cristo. Quando olharmos para Cristo. A humildade é uma característica essencial para manter a unidade da igreja, irmãos. Enquanto por trás da discórdia existem todo tipo de contenda, o orgulho, por trás da humildade existe Deus em primeiro lugar, o próximo vem depois, e depois eu penso no eu. É facinho viver assim, tá? Preocupa não, é facinho. A gente sabe que não é fácil, mas é o que a Bíblia diz para a gente fazer. É o que a gente precisa fazer. Nós podemos notar isso, por exemplo, no nosso dia a dia. Vamos lá, vamos dar um exemplo prático de novo aqui. As pessoas que nós mais nos damos bem são aquelas que nos tratam com respeito, correto? Por quê? Por quê? É claro, é a maneira que você quer ser tratado, não é isso? Agora, e quando se trata de mim? Será que eu trato as pessoas da maneira que eu gostaria de ser tratado? Que se eu quero respeito, eu devo também tratar com? Se eu quero amor, eu devo tratar com? Se eu quero longanimidade, paciência, como nós vamos tratar aqui daqui a pouco, eu tenho que tratar com? O problema é que eu quero que os outros façam o que eu não faço pelos outros. Eu quero ser amado, mas eu não demonstro amor com ninguém. Eu quero ser respeitado, mas eu não respeito ninguém. Eu quero ser até beneficiado pelas regras e pelas coisas que estão aí disponíveis para mim, mas eu não obedeço à lei. Eu minto. Tudo que eu faço é mentira, tudo que eu faço é por baixo dos panos, mas quando eu vou no hospital e não sou bem atendido, eu falo, eu pago meus impostos. Paga nada. Paga nada. Nós defraudamos, mas nós queremos direito, entende? Nós fazemos errado, mas queremos receber o certo. É exatamente isso, irmãos. É exatamente isso. A outra coisa que Paulo diz, que nós devemos ser dóceis ou mansos, assim como humildes, os mansos também são considerados o quê? Fracos. Fracos. Ser dócil ou manso quer dizer sermos lentos em insistir em nossos direitos. Assim como humildade, a mansidão também é sinônimo de fraqueza. Na verdade, mansidão é a força controlada. É o nosso poder controlado. Teve alguém mais manso do que o Senhor Jesus na face da terra? Teve? Teve alguém mais manso que o Senhor Jesus? Não. Teve alguém mais poderoso que ele na face da terra? Também não. Ele poderia ter acabado com tudo? Poderia? Ele poderia ter falado, que cruz nada, eu vou acabar com vocês tudo aqui agora. Poderia? Mas não, ele foi manso e humilde. E ele se entregou na cruz. Ele não foi levado, ou ele não foi entregue à cruz. Ele se entregou para ser levado à cruz. Existe uma grande diferença nisso. Existe uma grande diferença nisso. Ser manso é medir as nossas ações e as nossas reações. Quando você vê um baita de um cachorrão, com a cabeça desse tamanho, está na coleira do dono, e o dono fala, é mansinho. Você vai lá? Por quê? Porque você sabe que ele pode até ser manso, porque ele está sendo controlado pela coleira. Mas se você pôr a mão, você corre o sério risco de perdê-la. Não é isso? Mas assim deve ser o nosso temperamento. Nosso temperamento tem que estar na coleira do Senhor Jesus. Tem que estar na coleira do Espírito Santo. Por mais que você queira morder, mas o Espírito Santo está ali puxando sua coleira para trás. E na minha época, quem aqui já ouviu falar do fila? Cachorro brasileiro. Fizeram uma raça lá em laboratório e inventaram o fila.
É um cachorro desse tamanho, assim, ó. A cabeça do bicho é desse tamanho. Você? Tá vendo aí? Não sabe brincar? O fila, tanto que o fila foi abolido, não existe mais. Se existe, é nas fazendas, não pode mais no Brasil. Porque ele era uma raça extremamente agressiva. E na minha época, a gente tinha umas coleiras que a gente chamava de enforcadeira. Ela virava e ela tinha uns ganchos assim, ó, para pegar no pescoço dele. Porque se ele tentasse avançar, você puxava que não machucava, ele parava. Quem tem mais de 40 lembra dessa. Quem tem mais de 40 aí? Vocês lembram das enforcadeiras? Então, vamos imaginar que o Espírito Santo está com enforcadeira com a gente. Precisa ser com enforcadeira. Porque se não for com enforcadeira, a gente quebra a corrente. Se não for com enforcadeira, a gente quebra a coleira. Precisamos imaginar isso. Então, irmãos, mansidão é o poder sob controle. Eu até posso fazer, eu até posso esbravejar, eu até posso falar, mas eu escolho agir de outra maneira. Entende? Eu escolho agir de outra maneira. E não pense que isso vem de nós, isso também é obra do Espírito Santo em nós. Porque é só Ele que pode fazer, é só Ele que pode mudar o nosso temperamento. É só Ele, aliás, mudar não, Ele controla o nosso temperamento. Né? Ele pode controlar o nosso temperamento. Então nós precisamos ser mansos. A pessoa mansa, ela não controla só o seu temperamento, mas as suas ações, a sua língua e os desejos. Porque tem gente que até não é nem forte nos braços, mas é bom de língua. A língua é nervosa. Isso também é ser manso. E controlar também os nossos desejos. Porque nós temos uns desejos, às vezes, que, pelo amor de Deus. E a pessoa humilde e mansa é também aquela que não se apega aos seus méritos pessoais. É como eu disse, né? Eu sou tão bom, tão humilde, tão bonito, que eu tenho até orgulho de mim. Cuidado, cuidado. Ser manso é quando nós aprendemos com Jesus, que diz em Mateus 11, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso é ser manso. Aprendei com o Senhor Jesus. Terceira coisa, sejam pacientes. Ou em algumas versões, essa palavra paciente, na verdade, aparece como longanimidade. E essa palavra, ter longanimidade, significa ter uma paciência longa. É igual a paciência do Müller. Paciência longa. Ele fala que vai chegar às 10, chega às 11. Né, Müller? Se chegar. É. Né? Paciência longa, irmãos. Longanimidade, isso é longanimidade. E essa paciência longa não é com coisas, nem com situações, é com pessoas. É com pessoas. Porque com as situações, às vezes, nós até temos paciência. Não é verdade? Nós esperamos. Por quê? Porque nós sabemos que temos que esperar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vamos voltar aí para a cidadania. Alguns saíram em 6 meses, outros saíram em 2 anos, outros saíram em 1 semana, outros saíram em 3 anos. Se tinha alguma coisa a ser feita? Não, teve que esperar, então você teve paciência. Você foi obrigado a ter paciência. Não tem o que fazer. Né? Agora, com as pessoas, nós perdemos muito rápido. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui. A paciência já nos é adicionada, vamos dizer assim. Porque nós precisamos ter. Nós precisamos ter. Muitas vezes estamos passando por maus bocados, não é verdade? Mas nós temos paciência. Mas e quando as pessoas nos tiram do sério? E aí alguém fala assim, mas eu nasci assim, eu cresci assim, e vou morrer assim. Isso é a síndrome de Gabriela. Lembra da música? Nasci assim, vou viver assim. Vai para o inferno assim também. Ué. Se você tem síndrome de Gabriela, se você tem síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, é sinal que você não tem Cristo. É sinal que você não tem o Espírito Santo dentro de você. Então você vai para o inferno assim. Quem sabe lá você encontra a Gabriela? É verdade, gente. É verdade.
Não, nós precisamos sim mudar, sabe por quê? Porque se nós achamos isso, nós falamos, veja, se nós dizemos que temos Cristo e nós agimos ou pensamos dessa maneira, existe uma contradição. A contradição está, nós dizemos também que temos o Espírito Santo habitando em nós, não é isso? Como? Como você tem o Espírito Santo se é a Gabriela que manda? Como você tem o Espírito Santo se é o meu eu que manda? Como você tem o Espírito Santo se é a minha raiva que opera todo o tempo? Nós acabamos de falar, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor é manso e humilde de coração, não é isso? Então nós não podemos entrar em contradição. Ou seja, quando você achar que não aguenta mais, você estica mais um pouquinho. Estica mais um pouco. E aí o quarto, Paulo fala em suportar em amor. Esse suportar em amor não é aquele que eu já ouvi falando não, viu? Ai, eu tenho que suportar esse irmão. No sentido de, eu tenho que aguentar esse xarope. Tem que aguentar essa xarope, porque nós vamos na mesma igreja, nós pertencemos à mesma família. Não é esse tipo de suporte que Paulo está falando, não. Pelo contrário. O que Paulo está dizendo é de dar suporte, de ser o ombro amigo, de dar o suporte necessário. Quando a pessoa está em pecado, dê o suporte. Quando a pessoa está indo bem, suporte também. Esse é o sentido de dar suporte, de dar o ombro, de suportar, de andar junto, de andar abraçado. Esse tipo de suporte que Paulo está falando. E agora Paulo, os versos 4, 5 e 6, passa do indivíduo para o conjunto, para a igreja como um todo. Vamos ler 4, 5 e 6 de novo. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo passa então da esfera individual para o conjunto, para a igreja. Não é de hoje, irmãos, que existe um movimento por aí que diz que as crenças devem se unir. Certo? Vocês sabem, inclusive isso é bíblico, que vai chegar um dia que vai um homem se levantar promovendo exatamente isso. Mas os demônios dele já estão por aqui. Os demônios dele já estão por aí, querendo promover isso aqui. Todas as crenças devem se unir, afinal, é um Deus só para todo mundo. Deus é o Deus de todos, correto? Correto? Deus é Deus de todo mundo? Deus é Deus de todo mundo? Sim ou não? Estou vendo uns assim e os outros assim. Vamos entrar num acordo. Deus é Deus de todo mundo? Deus criou todas as coisas. Deus é Deus daqueles que são salvos pela graça, são salvos pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. Diferente. Então Deus não é Deus de todo mundo. Deus criou todas as coisas, mas nem todo mundo tem Deus como Senhor. Então Deus não é Deus de todo mundo. Afinal, o que importa é o amor. Vamos unir a todos. O amor é que importa, não é verdade? Mas que tipo de amor? O ponto aqui, e isso deve ser levado em consideração. Irmãos, ecumenismo não é, nunca foi e nunca será um ensinamento bíblico. Não é, nunca foi e nunca será. Antes de falar sobre humildade, Paulo nos falou nos 3 primeiros capítulos de onde ele vem, ou de onde vem e de onde deve estar afirmada essa unidade. A unidade cristã, como diz o texto, está baseada na Trindade. Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não dá para crer em um e não crer nos outros dois. Não dá para crer em dois e esquecer de um. E não dá para não crer nos 3. Paulo está aqui firmado na Trindade, um só Espírito, verso 4, um só Senhor, verso 5, um só Deus e Pai de todos, verso 6. E nos apresenta ainda características fundamentais para a igreja verdadeira.
Somente um corpo. Que corpo é esse? A igreja. Apesar de sermos diferentes, somos parte do mesmo corpo, assim como o seu braço, a sua perna, os seus dedos, os seus olhos, tem até um maior que o outro, às vezes é diferente. Diferente. Minha mãe mesmo, eu brinco com ela, que ela tem um farol meio baixo assim, ó. Ela é zoiudona assim, eu falo que olha que coisa linda do zoião. É diferente o olho dela. Um é mais baixo, o outro é mais altinho. Diferente, graças a Deus. Às vezes um braço é maior que o outro, mais grosso que o outro, a perna, uma é fina, a outra é mais fina ainda. E é assim, nós somos parte desse corpo, cheio de mazelas, cheio de cicatrizes, cheio de machucados, mas somos parte do mesmo corpo. Mesmo corpo. Por quê? Porque nós cremos que há somente um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Temos uma só fé, um só batismo. Só fazemos parte desse corpo, a igreja de Cristo, porque nós estamos fundamentados nessas coisas, nas verdades bíblicas. Uma pessoa só passa a fazer parte do corpo através do arrependimento, correto? Uma pessoa só passa a ser parte do corpo se passou pelo processo da salvação, correto? Uma pessoa só faz parte do corpo se declarar que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Fora disso, está fora do corpo de Cristo. E Paulo vai ao seguinte: somente um Espírito, o Espírito Santo é um só. Efésios 1:13, nós já falamos sobre isso. Nós vimos que ouvimos o Evangelho, e aí nós cremos pela obra do Espírito, então o Espírito Santo vem e nos sela. E aí Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 9, ainda diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não tem como você falar que você pertence a Cristo e não existir obra do Espírito Santo em sua vida. Essas duas coisas não combinam. Ou você é de Cristo ou você não é. Ou você tem o Espírito Santo ou você não tem. Não tem como. Paulo diz também que nós somos chamados a uma só esperança. Que esperança é essa? Onde está a nossa esperança? A nossa esperança está na volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador, amém? Aí sim, vai existir a unidade perfeita. Sem nenhuma mácula, egoísmo, egocentrismo, maldade, problemas, nada dessas coisas. Essas coisas cessarão. E Paulo vai ainda adiante dizendo que há um só Senhor, Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Ele não é um dos, ele é o Senhor da igreja. E é isso que o ecumenismo prega. Não, Jesus Cristo é um dos. Deus é um dos. Não, ele é um só. Ele é um só. Ele morreu por nós, ressuscitou por nós e está vivo por nós. Graças a Deus por isso. Como pode uma pessoa se dizer crente, que diz obedecer ao mesmo Senhor e não ser capaz de andar em unidade com a igreja? Como é capaz? Como pode? Você dizer que professa a mesma fé, que você tem o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, mas não consegue andar junto. Como pode? Não pode. Não dá. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Alguma coisa está errada. Dizem por aí que um dos grandes impedimentos do avanço do Evangelho são os crentes. Um dos grandes impedimentos do avanço do Evangelho são os crentes. Inclusive Gandhi declarou isso, quando perguntado: por que você acha que o cristianismo não vai para frente quanto deveria? Ele falou: por causa dos crentes. Por causa dos crentes. Eles são o problema. Eles são o problema. Eles não vivem o que professam. Não existe unidade entre eles. Como é que eles podem falar que você deve viver de uma maneira e viver de outra? Como é que eles declaram que deve se viver em unidade e eles não se dão bem entre eles mesmos? Não dá. Paulo diz também que existe uma só fé. Qual é a fé que nós temos professado? É o que nós achamos a respeito de algumas coisas da Bíblia? Você gosta de algumas coisas que estão na Bíblia?
Outras você prefere nem ler. Essa é a fé que nós temos professado? Você crê no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento você fala, isso aí eu acho que foi lá só para Israel. Ah, não, eu creio só na Torá, só nos 5 primeiros livros, no resto eu não creio. É essa fé que nós temos professado? Porque se você crê em um e não crê no outro, então você não crê em nada. Ou você crê na Bíblia como palavra do Senhor na sua totalidade, ou então você não crê em nada. Porque o plano da redenção começou lá em Gênesis capítulo 1. Não começou em Mateus. Começou lá em Gênesis, capítulo 1. O plano da redenção está lá. Esse é assunto para outra hora. Mas é bom que eu te encoraje a você começar a ler a Bíblia de novo. Vai lá em Gênesis. A redenção começou lá. Não existe. Eu concordo com essa parte, gosto dessa, mas não gosto daquela. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo escrevendo a Timóteo. E essa responsabilidade, na verdade, não é só de pastor não, tá? É de todos nós. Existe também um só batismo. E aqui não se trata de como a igreja administra o batismo. Se é por aspersão, se é por imersão. Não se trata disso, mas da obra do Espírito Santo em nós. O texto não menciona a forma, mas o sentido do batismo, que é a união de Cristo com a sua igreja. E ele termina, um só Deus e Pai. Existe um só Deus, amém? Criador de todas as coisas. Ele é o Pai da igreja. Por meio dele, foi que Cristo veio até nós e morreu pelos nossos pecados. E por causa disso, nós somos adotados à família de Deus. Nós somos resgatados, nós somos restaurados, nós somos redimidos, nós somos salvos da ira do Pai. E agora eu volto a perguntar: como tem sido a nossa caminhada ao olharmos para tudo isso que nós falamos até agora? Como tem sido a nossa caminhada? O que precisa mudar? O que precisa ser adicionado? Qual é o Deus a quem temos servido? Se é que nós temos servido a algum Deus. Em quem temos confiado? Onde temos colocado a nossa esperança, irmãos? Onde temos colocado a nossa esperança, irmãos? Vazio. Se a minha esperança estiver aqui, eu vou falhar. Se a minha esperança estiver aqui no meu intelecto, eu também falho. Se a minha esperança estiver nas coisas ao meu redor, eu também vou falhar. Pode até demorar um pouquinho, mas a falha é certa. O tombo é certo. A nossa esperança tem que estar em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele começa e termina. E no percorrer, no durante, Ele nos capacita através do seu Espírito. Nós precisamos crer nessas coisas. As coisas não são fáceis, as coisas não estão boas ao nosso redor, mas a nossa esperança está em Cristo. A nossa fé está em Cristo. A capacitação vem do Espírito Santo. É isso que nós precisamos pensar. Em quem nós temos confiado? Qual é o Espírito que tem nos guiado? Qual é o Espírito que tem nos guiado? A gente vê algumas coisas acontecendo, às vezes, que eu falo, rapaz, esse rapaz, essa moça, deve ter o espírito de qualquer um, menos o santo. Por quê? Por causa das nossas atitudes. Nós precisamos olhar para dentro, irmãos. Nós precisamos primeiro olhar para cima, que é de lá que vem o nosso socorro, né? Mas depois nós precisamos olhar para dentro. Precisamos olhar para dentro e enxergar com os olhos espirituais e ver que não está nada boa a coisa.
Alguma coisa precisa ser mudada, ou tudo precisa ser mudado, para que finalmente nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até nas nossas orações, até no nosso caminhar, até nos nossos negócios, em tudo que a gente faz. Hoje a gente estava conversando, eu e o Jean estava conversando sobre algumas coisas, sobre algumas coisas, um livro que ele está lendo a respeito de dízimo e de ofertas e de primícias. Enquanto nós não entendermos que a nossa vida pertence ao Senhor, esquece dízimo, esquece oferta. Sabe por quê? Porque senão você vai estar pagando o dízimo, como alguns dizem. Pagar dízimo. Onde você já viu pagar dízimo? Você entrega o dízimo. Você traz ao altar do Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Você não está pagando nada. O preço já foi pago. O preço foi pago na cruz do Calvário. Você não está pagando nada. Você está devolvendo aquilo que Deus tem te dado. Quando eu falo que eu tenho que pagar o dízimo, é porque eu não entendi o que Cristo fez por mim. De alguma forma, eu estou querendo comprar a minha salvação. Entende?